Seja bem-vindo para a nossa 10ª hora aula. Vamos falar sobre a norma de fundações a 6122, ou dando continuidade à mesma. Ensaio de placa é uma prova de carga direta sobre o terreno com o objetivo de caracterizar a deformabilidade e resistência do solo sobre carregamento de fundações rasas. Norma 6489. Ensaio pressiométrico. Esse ensaio consiste na expansão de uma sonda cilíndrica no interior do terreno, em profundidades pré-estabelecidas. Dependendo do modo de inserção do pressiômetro no solo, pode ser classificado como pressiômetro em pré-furo ou de Menard e autoperfurante. O ensaio permite a obtenção de propriedades de resistência e tensão de deformação do material. Ensaio dilatométrico. O ensaio dilatométrico ou dilatômetro de Marquette consiste na cravação de uma lâmina que possui um diafragma. Esse diafragma é empurrado contra o solo pela aplicação de uma pressão de gás. O ensaio pode ser usado para a determinação da estratigrafia e pode dar indicação da classificação do solo. Propriedades dos materiais ensaiados podem ser obtidas por meio de correlação, sobretudo em depósitos de argilas moles e areias sedimentares. Ensaios sísmicos. Esses ensaios, cross-rolling, down-rolling e cone sísmico, são realizados em profundidades pré-estabelecidas e fornecem basicamente a velocidade de programação da onda cisalhante. A partir desses dados é possível estimar o modo de elasticidade transversal inicial G0 do solo. Ensaios de permeabilidade. Este ensaio, infiltração ou recuperação, permite a avaliação do coeficiente de permeabilidade in situ do solo. Ensaios de perda d'água em rocha. Esses ensaios permitem obter a informação sobre a capacidade de condução da água do maciço rochoso e dá indicações sobre o fraturamento da rocha. Investigações complementares de laboratório. Esses ensaios visam classificar os solos, determinar parâmetros de resistência, de deformabilidade e de permeabilidade. As amostras representativas das camadas de solos devem ser retiradas através de poços e trincheiras, de acordo com a norma 9820 e 9604. Para os ensaios de caracterização dos solos podem ser obtidos amostras por meio de trado, de acordo com a norma 9603. Os ensaios mais usuais são ensaios de caracterização. Esses ensaios compreendem granulometria, umidade natural para solos argilosos, conforme norma 6457. Ensaio de limite de liquidez, limite de plasticidade para solos argilosos. Peso específico dos grãos, conforme norma 6456. Ensaio de salhamento direto. Este ensaio visa determinar as propriedades de resistência ao cisalhamento direto, coesão e ângulo de atrito. Ensaios triaxiais. Esse ensaio visa a determinação dos parâmetros de resistência e deformabilidade do solo, coesão, ângulo de atrito e a curva tensão-deformação. O ensaio de cisalhamento direto impõe um plano de ruptura, o ensaio triaxial não impõe. O ensaio de cisalhamento direto não permite a medida de pressões, poropressões, o ensaio triaxial permite. Dependendo das condições de drenagem, seja na fase de adensamento, esses são os triaxiais. Sob a tensão confinante, seja na fase de aplicação da tensão desviatória, ou sigma 1, tensão vertical, o ensaio pode ser classificado como
Ensaio adensado drenado, CD. Ensaio adensado não drenado, CU. Ensaio não adensado não drenado, UU. Se no segundo tipo de ensaio forem feitas medidas de poropressão, ensaio CU, é possível a obtenção do parâmetro de resistência em termos de tensões efetivas. Ensaio de adensamento, também chamado ensaio odométrico. Este ensaio determina as características de compressibilidade dos solos, sob a condição de confinamento lateral, conforme norma STM 2435 e 2435M, e tem uma versão agora de 2020. Ensaios para caracterização de expansibilidade. Há várias formas para se caracterizar o solo quanto à sua expansibilidade. O mais comum é que emprega o equipamento utilizado no ensaio de adensamento, o equipamento odométrico. Outros ensaios de laboratório, como citados a seguir, também podem fornecer informações sobre a expansibilidade do solo. Ensaio de granometria, pela porcentagem de fração argila, ensaio de índice de plasticidade, ou índice de plasticidade, que é LL menos P, limite de liquidez menos plasticidade, de fração de raio-x, pela caracterização do argila mineral, a adsorção de azul de metileno e a análise termodiferencial e a espectrometria infravermelha. Ensaios de colapsividade é indicado no caso de solos não saturados que possam apresentar colapso com aumento de umidade. O ensaio mais simples é feito no mesmo equipamento utilizado no ensaio de adensamento, medindo-se a deformação vertical sofrida pela amostra sob determinada tensão, ao se mudar o solo. Ensaio de permeabilidade em laboratório. Este ensaio permite determinar os coeficientes de permeabilidade vertical e horizontal de uma amostra. Ensaios químicos. Esses ensaios permitem avaliar a contaminação do solo e da água